Por instruções do presidente Donald Trump, o diretor Ratcliffe viajou à Venezuela para se reunir com a presidente interina Delcy Rodrigues e transmitir a mensagem de que os Estados Unidos esperam uma relação de trabalho muito melhor. Durante a reunião em Caracas, o diretor Ratcliffe discutiu diversas oportunidades de colaboração econômica e enfatizou de maneira categórica que a Venezuela não pode mais ser um refúgio seguro para os adversários dos Estados Unidos. O encontro entre Ratcliffe e Rodrigues foi realizado por instrução direta do presidente Trump, um dia após uma ligação telefônica entre Rodrigues e o presidente dos Estados Unidos. O diretor da CIA realizou uma reunião em Caracas com Delcy Rodrigues, no que marca a primeira aproximação de alto nível entre Washington e a liderança chavista desde a captura, a queda de Nicolás Maduro. O encontro desperta uma atenção particularmente especial porque trata-se precisamente da CIA, a agência que desempenhou um papel fundamental na operação que permitiu localizar estrategicamente e capturar Maduro. Durante anos, figuras como o regime de Diosdado Cabello atacaram duramente a agência norte-americana, acusando-a de conspirações e golpes de Estado na região. Hoje, no entanto, esses mesmos setores sentam-se para dialogar com o chefe da CIA. A informação com a Alessandra Martim. Alessandra, boa tarde. Como vai? Muito boa tarde. Uma fotografia recentemente divulgada ao público mostra um aperto de mãos verdadeiramente histórico. O diretor da CIA, John Ratcliffe, reuniu-se com a importante líder do regime da Venezuela, Delcy Rodrigues. Esta imagem confirma o primeiro encontro de alto nível entre os dois países após a captura de Nicolás Maduro. Uma operação na qual a inteligência dos Estados Unidos teve um papel absolutamente fundamental. Ratcliffe, que dirige a CIA desde janeiro de 2025, viajou a Caracas por ordem do presidente Donald Trump para estabelecer as bases de uma possível relação de cooperação entre os dois países. Vejamos. Por instruções do presidente Donald Trump, o diretor Ratcliffe viajou à Venezuela para se reunir com a presidente interina Delcy Rodrigues e transmitir a mensagem de que os Estados Unidos esperam uma relação de trabalho muito melhor. A CIA não respondeu à NTN 24 se, além de Rodrigues, havia outros funcionários presentes na reunião, como, por exemplo, Diosdado Cabello. No entanto, ele assegurou claramente que uma das principais exigências apresentadas foi que a Venezuela não pode se tornar um refúgio para narcotraficantes, nem para oponentes estratégicos dos Estados Unidos. Durante a reunião em Caracas, o diretor Ratcliffe discutiu diversas oportunidades de colaboração econômica e enfatizou de maneira categórica que a Venezuela não pode mais ser um refúgio seguro para os adversários dos Estados Unidos, especialmente para os narcotraficantes. Esta visita representa a aproximação oficial de mais alto nível desde a captura de Nicolás Maduro por forças militares dos Estados Unidos. Uma operação que, de fato, contou com a inteligência fundamental da CIA. Segundo informou o The New York Times, uma pequena equipe da agência viajou de forma encoberta a Caracas em agosto passado e as informações obtidas foram decisivas para localizar e capturar o ex-líder do regime venezuelano de Nicolás Maduro. E foi no dia 15 de outubro que o presidente Donald Trump anunciou publicamente operações secretas da CIA em território venezuelano. Como um componente fundamental de sua estratégia de combate ao narcotráfico, após declarar Maduro como o principal líder do chamado Cartel dos Sóis. Vamos nos lembrar disso. Bem, ele autoriza isso por dois motivos. Primeiro, eles esvaziaram suas prisões nos Estados Unidos da América. Eles chegaram pela fronteira porque tínhamos uma política de fronteiras abertas, e assim que eu vi isso, muitos desses países não são os únicos.
mas são os que mais abusam e permitiram que milhares de prisioneiros e também muitas pessoas de instituições psiquiátricas saíssem em direção aos Estados Unidos, e nós estamos devolvendo eles. E fizeram isso em um nível que provavelmente muitos países fizeram, mas não como a Venezuela. A CIA tem autoridade para destituir Maduro? Não vou responder a uma pergunta se a resposta for ridícula. Não é uma pergunta absurda, mas seria absurdo da minha parte respondê-la. Mas acho que a Venezuela está sentindo a pressão. Acho que muitos países também sentem essa pressão. Não permitiremos que nosso país seja arruinado. Em resposta, o ministro da Justiça do regime, Diosdado Cabello, usou seu programa Com el Mazo para zombar e criticar a possível presença da CIA na Venezuela. Na verdade, Cabello tem acusado publicamente e repetidamente a Agência dos Estados Unidos de Tráfico Internacional de Drogas e de liderar supostos planos de desestabilização política em toda a região, uma narrativa que ele tem usado para justificar expurgos internos. E também diversas detenções dentro e fora do movimento do chavismo. Mas hoje nós deveríamos agradecer aos Estados Unidos, porque anunciaram formalmente que a CIA vai começar a operar na Venezuela e na América. Imaginem só, pois disseram formalmente, vão enviá-la pela primeira vez para Maria. Pela primeira vez, certo, vão enviá-los para... Nunca tinham operado aqui na América Latina. Não, nunca. Perguntem aos povos do mundo e da América o que pensam quando falam assim. Porque não há povo desta América que não tenha sofrido um golpe de Estado promovido pela CIA. Analistas se perguntam se esse encontro representa um desprezo à oposição liderada por Maria Corina Machado. Ou é mais uma necessidade estratégica para a transição na Venezuela. O ex-comissário de Segurança e Inteligência da Venezuela, Ivan Simonovic, considera que a administração Trump busca uma transição pacífica e que, para desmontar o atual sistema de poder, deve apoiar-se em figuras que ajudaram a construí-lo, como é o caso de Delcy Rodrigues. O processo de transição que está sendo realizado na Venezuela precisa ser o mais pacífico possível, evitando a todo momento, portanto, confrontos. Eu acredito que a melhor maneira possível de desconstruir tudo o que existe atualmente é com alguém que esteve presente e ajudou a construir. E alguém que conhece muito bem o monstro por dentro, por alguma razão, ocupa o cargo de vice-presidência, não apenas a vice-presidência, mas o SEBIN, a Polícia de Inteligência e Repressão do Regime, depende da vice-presidência. O encontro entre Ratcliffe e Rodrigues foi realizado por instrução direta do presidente Trump, um dia após uma ligação telefônica entre Rodrigues e o presidente dos Estados Unidos. E no mesmo dia em que Trump se reunia na Casa Branca com Maria Corina Machado. E lembremos, segundo relatos, a decisão política de apoiar Rodrigues em vez de Machado se baseou justamente em uma análise confidencial da CIA que considerava a atual líder do regime venezuelano, Delcy Rodrigues, como uma figura melhor posicionada para garantir essa estabilidade, pelo menos a curto prazo, na Venezuela. Vamos ampliar essas informações para vocês nos próximos noticiários. Por enquanto, sou Alexandra Martim, de Miami, sul da Flórida. Volto com vocês aos estúdios. E acaba de terminar essa coletiva de imprensa de Maria Corina Machado em Washington, D.C. Tem notícia. A líder democrática diz que Delcy Rodrigues, chefe encarregada do regime da Venezuela, está seguindo ordens dos Estados Unidos. Bem ali, no local da conferência de imprensa com Maria Corina Machado, vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2025, está o nosso correspondente permanente em Washington, Roberto Macedônio. Roberto, boa tarde. Avançar. 12 minutos e 46 segundos. A conferência de imprensa de Maria Corina Machado acaba de terminar. Que Delcy cumpre ordens
Sim, é uma das coisas que ela disse, mas também que é a responsável, por exemplo, pelos centros de tortura que existem neste momento no regime da Venezuela. Ela explicou o perfil criminoso da chefe que está agora mesmo nesse regime. Entre os jornalistas presentes nesta coletiva de imprensa, David Alandetti, correspondente do ABC. Obrigado por nos atender. Seu destaque desta coletiva. Bem, fico com uma frase que Maria Corina Machado disse que é: vou voltar para a Venezuela muito em breve. Que volte logo. Esse é um dos destaques que ela deu. Gostaríamos de comentar a coletiva de imprensa com você, se você estiver de pleno acordo, David. Vamos ouvir essa menção específica que ela fez a Delcy Rodrigues como responsável pelos centros de tortura. Tudo, absolutamente tudo o que o regime buscou foi ganhar tempo, legitimidade e dinheiro. E sempre conseguiu o que queria. Tudo o que se comprometeram a fazer, sempre violaram. Então, é lógico que o povo da Venezuela tenha essa preocupação, mas a senhora Delcy Rodrigues, neste momento, está apenas cumprindo ordens. Ela não está em um acordo por vontade própria, nem confortável. Ela está cumprindo ordens porque, no final das contas, se algo ficou claro em 3 de janeiro, é que tinha que haver uma ameaça real, tinha que haver força real. Para que essa mudança de atitude no regime ocorresse, o custo de permanecer no poder tinha que ser maior do que o custo de deixá-lo. Maria Corina Machado, mais uma daquelas figuras que hoje é a notícia relevante do dia. Acima do diretor da CIA, juntamente com Rodrigues. Mas Maria Corina afirma que este encontro não precisa ser negativo se permitir que a CIA obtenha informações do regime que possibilitem a transição para a democracia. Bem, acredito que a visita do diretor da CIA, John Radcliffe, à Venezuela, deve ser analisada e compreendida no contexto de que é evidente que a CIA possuía informações sobre o paradeiro de Nicolás Maduro e outras informações, e que estava recebendo informações de dentro do país. Muito se tem falado sobre a colaboração dos Estados Unidos com o regime para facilitar a captura de Maduro. Não sei sobre o que conversaram o diretor da CIA e Delcy Rodrigues, mas está claro que sua presença ali serve, por um lado, para coletar informações, porque é isso que a CIA faz, e, em segundo lugar, acredito também para dar diretrizes e impor limites a Delcy Rodrigues. Qual é a essência neste momento? É claro que se trata dos presos políticos. Acredito que Radcliffe, o atual diretor da CIA, possui informações detalhadas sobre esses presos políticos e sobre sua exata localização. Informações que precisam ser transmitidas de forma direta ao regime, basicamente para dizer: nós sabemos quem são, sabemos exatamente onde se encontram e eles têm que ser libertos imediatamente. Acho que isso também é uma especulação pessoal minha, mas acredito que este assunto também está em pauta agora. Conseguir obter informações por um determinado lado e também, como diz David, controlar o regime. Ouçam o que Maria Corina disse sobre essa visita do diretor da CIA. Eu não quero especular, não conheço os detalhes. Agora, se os Estados Unidos obtiverem a informação que precisam por parte dessa senhora, acredito que esse é o tipo de cooperação que esperamos, sem dúvida, e que nos convém, sem dúvida. Eu entendo que para muitas pessoas essa é uma situação difícil de entender para muitos venezuelanos. Gostaríamos que isso evoluísse provavelmente de uma maneira mais rápida e vamos trabalhar para que assim seja. Mas, sem dúvida, poucas pessoas têm tanta informação sobre a estrutura criminosa da tirania quanto alguém que participou de sua concepção. Portanto, sem dúvida alguma, ele possui informações que devem ser de altíssimo valor para o diretor da CIA. E outro ponto fundamental desta conferência de imprensa que estamos analisando e detalhando acaba de terminar. O fato é que é essencial acabar com a repressão. Acabar com todo o corpo repressor estatal. Dado que Cabello tem estados... Ele ingressou, David,
E a capacidade de controlar Diosdado, Padrino e Delcy também? É bastante coisa para gerenciar, não é? Toda a estrutura, todo o arcabouço do regime. Acredito que neste momento Delcy Rodrigues tem um problema e os Estados Unidos também, que é a estabilidade de Delcy Rodrigues. É evidente que Delcy Rodrigues nutre fortes suspeitas em relação a outros elementos do regime, a começar por Diosdado, mas também por outros. Maria Corina disse isso, não disse? Ela está apavorada, em estado de pânico. Ele está apavorado. Porque existe uma suspeita clara e fundamentada de que ou entregou Maduro algo para o qual ainda não existem provas, ou de alguma forma colaborou diretamente com ele, ou simplesmente seguiu em frente. O fato é que ele poderia saltar a qualquer momento contra Diosdado. E dê um salto que cause danos. Tire Delcy do caminho. E isso desestabilizará ainda mais a Venezuela. Trata-se de uma possibilidade muito séria, à qual Maria Corina Machado se referiu, e creio que deva ser levada muito a sério. Maria Corina disse exatamente estas palavras. Vamos ouvi-la agora. Nesta fase, insisto que devemos concluir o desmantelamento da repressão. Não é apenas que uma pessoa possa sair da prisão, é que ela seja livre e que as detenções parem. A porta, o que se chama de porta giratória na Venezuela, soltam 5 pessoas e prendem 10 no mesmo dia. E isso está acontecendo hoje. Isso continua acontecendo hoje. E, entre outras coisas, lembro que a estrutura do poder na Venezuela não é monolítica nem hierárquica, é heterárquica. Por isso, a própria senhora Delcy Rodrigues não tem controle. Quando dizem que ela controla as Forças Armadas, não, ela não controla as Forças Armadas. O que ela controla é a estrutura repressiva, que anulou as Forças Armadas, que neste momento é o DGCIM e também a Casa Militar, sobre a qual ela também tem grande controle. Diosdado Cabello, enfrentando enormes tensões dentro das fileiras do alto comando militar. As Forças Armadas, em mais de 80%, encontram-se firmemente ao nosso lado. Senão, não teríamos obtido as atas em 28 de julho. Repressão e perseguição, uma realidade vivida diariamente. Eu provo. Povo venezuelano e Roberto, diante das dúvidas que surgiram a partir das operações de Donald Trump e dos Estados Unidos na Venezuela, sobre se o único interesse do governo dos Estados Unidos, liderado por Donald Trump, é o petróleo e o aspecto econômico, Maria Corina Machado disse hoje que estava agradecida por ter conversado com um ser humano que conhece muito bem o que o povo da Venezuela sofre. Muito agradecida e não é só o petróleo, o interesse dos Estados Unidos. Segundo explicou Maria Corina Machado nesta coletiva de imprensa, Trump estaria muito preocupado com a situação dos presos políticos. Ela diz que o presidente está absolutamente comprometido com a libertação de todos eles. Portanto, essa retórica, David, que aparece em alguns discursos, principalmente da esquerda, de que Trump quer apenas o petróleo da Venezuela, fica desmontada. Quando Maria Corina fala e explica a preocupação do presidente, por exemplo, com os presos políticos. Sim, de fato, existe uma clara preocupação por parte de Trump. Como será o futuro após a estabilização do setor petrolífero, que é a fase inicial? O que está claro é que existe, de fato, uma preocupação latente e importante. Os representantes políticos deveriam ser mais ágeis e rápidos. Deveriam, de acordo com o palco branco, Eu acho que a visita do presidente da CIA tem a ver com isso. E me parece muito relevante e também há uma preocupação. A própria Carola diz isso em Levite. E Trump, de que devem haver eleições. Agora, como dizia Maria Corina, não é o momento, porque o país está como está. Mas também é uma preocupação a legitimidade democrática de eleições que não existe desde que Maduro chegou ao poder. Vamos ouvir as palavras de gratidão que Maria Corina Machado dedicou a Donald Trump nesta coletiva. Nós estamos profundamente gratos ao presidente Trump, à sua equipe, à sua administração e ao povo americano. Porque foi preciso ter uma grande coragem e muita valentia para fazer o que você dizia e ele efetivamente fez.
E sim, ele fez isso pelo povo americano, mas também porque ele realmente se importa com o povo venezuelano. E ele me disse isso ontem. E eu acho que essa foi a mensagem mais importante. Eu posso retornar ao meu país, posso voltar ao meu país e dizer ao povo venezuelano que o povo americano e que o presidente dos Estados Unidos realmente se importa com a vida, o bem-estar e o futuro de todos os venezuelanos. Eu certamente estou falando sobre nossos líderes políticos, prisioneiros e todos aqueles que foram injustamente perseguidos. Refiro-me também àqueles que hoje vivem no exílio. Mas também estou falando dessas crianças que estão crescendo sem a presença de suas mães, porque elas tiveram que sair do país em busca de sobrevivência e que agora estão tentando viver sem educação porque as escolas públicas estão em ruínas. Na Venezuela, eles trabalham apenas 2 dias por semana porque os professores ganham $1 por dia e precisam trabalhar em outras coisas, entende? Assim podemos comer. Eles estão sem saúde e sem comida. E o que vemos hoje é uma geração inteira que está enfrentando os patamares mais elevados de desnutrição em um século. Infelizmente, é exatamente assim que os nossos filhos se encontram agora. E é por eles, é para salvar vidas que estamos fazendo o que estamos fazendo agora. E é por isso que vamos vencer. E a única coisa que quero assegurar ao povo venezuelano, aos próprios venezuelanos, é que a Venezuela será livre e isso será alcançado com o apoio total do povo americano. E, claro, do presidente Donald Trump. Roberto, outro dos detalhes importantes que Maria Corina trouxe nesta coletiva de imprensa sobre sua reunião com Donald Trump ontem era a possibilidade de ser absolutamente honesto e ter aquela espontaneidade de falar cara a cara. Em seu escritório, uma característica que ela reconhece ser muito própria é a franqueza e a objetividade. O que mais? O que disse Maria Corina Machado sobre os detalhes da reunião de ontem com o presidente Trump na Casa Branca? Na verdade, com essas palavras, Corina Machado demonstra que incentiva o diálogo entre... Peço que sejam ambos absolutamente verdadeiros e honestos. Era um diálogo sem câmeras, na privacidade da Casa Branca. Portanto, ambos conseguiram conversar. Sinceramente, sejam honestos um com o outro. Este encontro, do qual Maria Corina Machado, como reiterei hoje nesta coletiva de imprensa, saiu muito contente, muito satisfeita, porque não foi só com ela. E é uma mensagem que tem reiterado várias vezes nesta apresentação. Maria Corina Machado, ela disse: ele não me recebeu pessoalmente como indivíduo. Eu estava na Casa Branca, reunida com Donald Trump, representando todo o povo da Venezuela, representando os venezuelanos. Ela diz que Donald Trump está preocupado com o povo, com os cidadãos que estão lá, com os venezuelanos. E por isso ela demonstrou gratidão. Eu vim aqui hoje para me reunir com o presidente dos Estados Unidos, em nome do povo da Venezuela que nos concedeu um mandato. Em 22 de outubro de 2023, quando recebi mais de 92% dos votos nas primárias, e em 28 de julho de 2024, quando o Mundo González Urrutia, nas condições mais extremas e fraudulentas, recebeu 67% dos votos dos venezuelanos, e nós provamos isso. Vim receber dele uma mensagem para os venezuelanos. E é a certeza de que contamos com os Estados Unidos para avançar em um caminho onde se respeite a soberania nacional, a liberdade, a democracia e a justiça. Há um processo muito complexo em andamento, nós sabemos disso. Mas estão sendo dados passos. Evidentemente, para os venezuelanos é uma situação a cada dia. Para muitos venezuelanos, de vida ou morte. E aí existe uma enorme urgência ética. Mas entendemos que este é um processo complexo ao qual nós fazemos parte e queremos e estamos contribuindo. Maria Corina Machado, nesta mesma coletiva de imprensa,
afirmou que são dias cruciais para a Venezuela e que, de fato, estão sendo dados os primeiros passos para uma transição. Vamos ouvi-la. Quero dizer que sim, estamos mais perto da liberdade. Em 3 de janeiro de 2026, um marco muito importante e significativo foi conquistado e definitivamente neste exato momento. Estamos dando os primeiros passos rumo a uma transição real e efetiva para a democracia, que não terá apenas um impacto imenso em todas as vidas dos venezuelanos, aqueles que ficaram em nosso país, aqueles que foram forçados ao exílio ao redor do mundo, mas sim terá um impacto gigantesco na região, em nosso hemisfério. E eu diria com toda a certeza que isso se aplica em todo o mundo, porque o que nós comprovamos repetidamente é que o povo, quando está verdadeiramente determinado a ser livre, mesmo sem possuir recursos básicos, sem ter dinheiro algum, sem contar com qualquer apoio da imprensa oficial, e mesmo enfrentando a mais dura tirania e a crueldade extrema, pode sim prevalecer e vencer através da força inabalável da sua convicção e pela força transformadora do amor ao próximo. É a mais forte de todas. Sinto um imenso orgulho de fazer parte integrante dessas gerações de venezuelanos. Grande parte desses jovens nunca souberam o que significa viver plenamente em liberdade, ou o que significa fazer parte de uma sociedade verdadeiramente democrática. Roberto, outros temas abordados por Maria Corina e questionado pelos jornalistas nesta coletiva de imprensa foi a Operação Dinamita Dourada, na qual ela saiu da Venezuela rumo a Oslo. Em busca, então, de receber o Prêmio Nobel da Paz. Ela deu vários detalhes, como ondas, clima, comunicações e GPS. Que novos detalhes Maria Corina revelou que não eram conhecidos? Que sofreu uma lesão, por exemplo, Jenny, que levou uma pancada quando estava na lancha devido à forte ondulação. Ela disse que o mar estava muito agitado e isso tornou a navegação complicada. Inclusive, ela reconheceu nesta coletiva de imprensa que temeu por sua vida durante essa operação, da qual hoje, aliás, conhecemos imagens pela primeira vez. Ela também explicou como houve um momento em que eles acabaram perdendo o sinal de GPS a bordo do barco, devido ao mau tempo que enfrentavam naquela região. E repito, aquele forte ondulado, ondas de até 6 pés de altura. Ele certamente conseguiria seguir em frente, mas não sem antes ter que enfrentar esse imenso e perigoso desafio. Pela sua vida, conseguiria seguir em frente, mas não sem antes ter passado por isso pela sua vida. Pois bem, em relação a todos os pormenores e detalhes minuciosos de como e exatamente quando eu consegui sair da Venezuela, para proteger devidamente todos aqueles envolvidos e aqueles que generosamente me ajudaram a chegar até aqui, eu vou esperar até que o regime já não exista nem tenha capacidade de feri-los. Vou esperar até esse momento para poder compartilhar os detalhes. Sim, certamente houve um momento marcante durante aquela longa viagem de barco. Naquele momento, quando eu me machuquei seriamente, foi porque as ondas estavam extremamente altas, medindo mais de 6 metros de altura. E também havia ventos muito fortes e acabamos nos perdendo no meio do oceano. Infelizmente, perdemos totalmente o sinal do GPS e até os telefones via satélite pararam de funcionar. E o sistema da Starlink também falhou. Não funcionou. Tudo falhou naquele exato momento crucial. E foi muito arriscado, muito perigoso e eu fiquei com muito medo, tenho que admitir. E isso durou várias e longas horas, mas no final, como eu disse, temos muito trabalho guiados por Deus. E é por isso que eu acredito que é um milagre eu estar aqui hoje e eu sei que algum dia poderei contar a vocês em detalhes
e agradecer a todas essas pessoas que arriscaram suas vidas para que eu pudesse estar aqui, para que isso acontecesse, porque eu sabia que isso era muito importante, porque isso é muito importante para o que estamos fazendo e para que eu pudesse deixar meu país naquele momento. Isso resume tudo o que aconteceu nesta coletiva de imprensa recém-encerrada aqui em Washington, em dias já considerados históricos. Dia agitado para você também, Roberto. Vamos deixar você trabalhar. Boa tarde, obrigado por todas as informações. Gene, um dado sobre as mensagens que Maria Corina Machado enviou hoje, não só ao mundo, mas aos venezuelanos, sobre Delcy Rodrigues, que agora está encarregada do regime da Venezuela. Ela sabe que isso é insustentável. Por isso estamos avançando em uma fase delicada, crucial, decisiva para o retorno da democracia à Venezuela. Vamos ao intervalo comercial com a